Bom dia, Deus! Eles aqui são Morirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em tua presença, Pai. Obrigado por nos proteger de todo dia mal dos falsos e mentirosos. Só temos a te agradecer. Feche teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cura, liberta, protege, Pai, a cada um que acredita no Senhor, que está lutando, Pai, para pregar a tua palavra, pregar o teu nome, pois o mundo já está no dia mal. E você, receba a cura em nome de Jesus. Apenas creia. Não se preocupe com o mal está assolando. Trocaram Deus por homem, poder, dinheiro e bens. Hoje não confio mais na palavra de Deus. Hoje confio mais na palavra do homem, na palavra do dinheiro, na palavra do poder, nos bens que tem, na sua força. Onde Deus diz, não confieis em nada disso, que só eu posso. Voltem para Cristo. As religiões estão contaminadas. Hoje deixaram de falar em Deus para falar em políticos. Deixaram de falar em Deus para falar em dízimos e ofertas. Deixaram de falar na salvação, no reino dos céus, para falar em bens, poder e dinheiro. Voltem para Cristo. Deus, Ele quer amor ao próximo, aquele que te faz mal. Ele quer que todos tenham salvação. Ele não quer que ninguém perca a vida, nem de bebê, nem de adulto, nem bom, nem mal. Ele quer que todos tenham salvação. Voltem para Cristo. Vamos continuar Lucas, capítulo 22, capítulo 38. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhes disse, basta. Vejam, tinha 13 homens. Jesus Cristo líder e 12 discípulos. E apenas 2 espadas. Que Jesus diz, vende tua capa e compra uma espada. Mas Jesus nunca mandou usar, nunca mandou tirar. E muitos hoje se apoiam nessa passagem para dizer, Jesus mandou comprar armas. Nunca, nenhum que andou com Jesus usou arma para matar alguém. A única vez que usaram a arma foi Pedro, que tirou a arma sem mandamento de Jesus e cortou a orelha de Malco do soldado. E Deus a restituiu para ele não morrer. Então armas não combinam com Jesus. Veja isso. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nessa hora, Jesus estava temendo, porque o sofrimento era tanto, tão grande, que nessas horas até suor de sangue saía deles. Se o próprio Deus em carne temeu, tremeu, imagine nós. Imagine nós. Voltem para Cristo, confiem nele, não duvide da palavra dele. Mesmo que tentem colocar dúvidas, só confie em Deus e afaste-se. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com o beijo traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Veja aí,
Jesus não mandou comprar espada? Se hoje o povo estivesse certo, que prega que Jesus mandou comprar arma, Jesus teria repreendido o servo que o defendeu? Nunca, nenhum servo de Deus usa arma. A arma do servo de Deus é essa. É Deus, é Jesus. A espada é dele, não nossa. Todos os servos, todos os cristãos do país e do mundo, deixem as armas para lá. Nossas vidas pertencem a Deus. Não confie em armas. Mas vão tirar nossa vida. Não se preocupe, que o próprio Deus já falou. Quem perder a vida por mim, estará aqui comigo no paraíso. E todos nós iremos morrer. Ninguém sabe como, nem quando. Mas sabemos que, se seguirmos a Deus, se confiarmos nele, nessa arma, a única arma que protege, que nunca falta bala, é essa. Nunca acaba a munição. Estaremos nos céus. Abandonem o mal, voltem para Cristo. Vamos continuar. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinha ido contra ele: saístes como um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado no fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no-lo. E ele replicou: se vos dizes, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Entenda, se Jesus senta à direita de Deus, quem senta à esquerda? É Deus, o próprio Deus. E disseram todos logo: és tu filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Deus não tem lado. Deus não tem acepção de pessoas. Deus quer que todos os pecadores sejam salvos, se arrependerem. Então abandonem o mal, abandonem os mentirosos, voltem para Cristo. Não ataquem os pobres, porque quem cuida dos pobres ajuda Deus. E Deus está pelos pobres. Quem cuida dos pobres ajuda Deus, Deus os ajuda. Então não ataquem os pobres. Tudo que é feito para os pobres está fazendo para Deus. Recebam todos os pão da vida, sejam curados em nome de Jesus.